46. Elias. As horas passam, talvez dias, não tenho como saber. Os sinos de Blackcliff não chegam a masmorra. Não consigo nem ouvir os tambores, as paredes de granito de minha cela, sem janelas. As paredes de granito de minha cela, sem janelas, têm meio metro de espessura, com barras de ferro de 5 centímetros de largura. Não há guardas, não há necessidade deles. É estranho ter sobrevivido aos grandes desertos, ter combatido criaturas sobrenaturais, ter me afundado tanto a ponto de matar meus próprios amigos, apenas para morrer agora, acorrentado, ainda mascarado, destituído de nome, rotulado como traidor, desgraçado, um bastardo indesejado, um fracasso como neto, um assassino, um ninguém, um homem cuja vida não significa nada. Uma esperança tão tola pensar que, apesar de ter sido criado para a violência, eu poderia um dia me livrar dela. Após anos de açoitamentos, abusos e sangue, eu deveria ter percebido isso. Eu nunca devia ter escutado Caim. Eu devia ter desertado de Blackcliff quando eu tive a oportunidade. Talvez tivesse me perdido e sido caçado, mas pelo menos lá eu estaria viva. Pelo menos Demetrius, Lander e Tristas estariam vivos. Agora é tarde demais. Lá está morta. Marcos é imperador. Helene é sua águia de sangue, e logo estarei morto, perdido como uma folha ao vento. A consciência é um demônio que atormenta, insaciável, minha mente. Como isso aconteceu? Como Marcos, esse louco depravado, pode ser o soberano do império? Vejo Caim nomeando imperador. Vejo Helene ajoelhada diante dele, jurando honrá-lo como seu senhor, e bato a cabeça nas barras em uma tentativa fútil e dolorosa de tirar as imagens da mente. Ele foi bem-sucedido onde você fracassou. Ele demonstrou força onde você demonstrou fraqueza. Eu deveria ter matado Laia? Eu seria imperador se tivesse feito isso. Ela morreu de qualquer maneira, no fim. Ando de um lado para o outro em minha cela, 5 passos para um lado, 6 para o outro. Eu gostaria de nunca ter carregado Laia, penhasco acima, após minha mãe tê-la marcado. Eu gostaria de nunca ter dançado com ela, falado com ela ou a visto. Eu gostaria de nunca ter deixado meu cérebro de homem, malditamente obcecado, se demorar sobre cada detalhe de Laia. Foi isso que a trouxe à atenção dos adivinhos, que os fez a escolherem como prêmio para a terceira eliminatória e vítima para a quarta. Ela está morta, e isso aconteceu porque eu a escolhi. Não há como salvar minha alma. Eu rio, e o riso ecoa na masmorra como vidro estilhaçado. O que eu achava que ia acontecer? Caim havia sido absolutamente claro. Quem quer que matasse a garota venceria a eliminatória. Eu só não queria acreditar que o poder sobre o Império pudesse se resumir a algo tão brutal. Você é ingênuo, Elias. Você é um tolo. As palavras de Helene ecoam em minha cabeça. Eu não poderia concordar mais, Hel. Tento descansar, mas em vez disso caio no sonho do campo de morte. Lander, Ennis, Demetrius, Laia. Corpos por toda parte. Morte por toda parte. Os olhos de minhas vítimas estão abertos e enxergam tudo, e o sonho é tão real que posso sentir o cheiro do sangue. Penso por um longo tempo que devo estar morto, que estou em algum lugar no inferno. Horas ou minutos mais tarde, acordo sobressaltado. Sei imediatamente que não estou sozinho. Pesadelo? Minha mãe está parada diante da minha cela. E me pergunto há quanto tempo ela está me observando. Eu também tenho. Sua mãe. Sua mão se perde na tatuagem em seu pescoço. Sua tatuagem. Quero perguntar sobre aquelas espirais azuis há anos. E já que vou morrer de qualquer maneira, penso que não tenho nada a perder. O que é? Não espero que ela responda, mas para minha surpresa, ela desabotou a jaqueta do uniforme e levanta a camisa para revelar uma faixa de pele pálida. As marcas que interpretei equivocadamente como desenho são na realidade letras que se entrelaçam em seu torso como uma espiral de erva moura. Sempre Vito. Ergo uma sobrancelha. Eu não imaginava que Caris Veturia exibisse o lema de seu clã de maneira tão orgulhosa, especialmente considerando sua história com meu avô. Algumas letras são mais novas que outras. O S está apagado,
como se tivesse sido tatuado anos atrás. O T, por outro lado, parece ter sido feito há dias. Acabou a tinta? Perguntou. Algo assim. Não pergunto mais nada a respeito da tatuagem. Ela já disse tudo o que diria. Caris me encara em silêncio. E me pergunto o que ela está pensando. Máscaras devem ser capazes de ler as pessoas, compreendê-las por meio da observação. Eu consigo dizer se estranhos estão nervosos ou com medo, se estão sendo honestos ou não, só de observá-las por alguns segundos. Mas minha própria mãe é um mistério para mim. Seu rosto tão impassível e remoto quanto uma estrela. Perguntas brotam livres em minha mente, perguntas com as quais achei que não me importava mais. Quem é o meu pai? Por que você me abandonou para morrer? Por que você não me amou? Tarde demais para perguntar agora. Tarde demais para as respostas significarem alguma coisa. Assim que eu soube que você existiria, sua voz é suave. Eu o odiei. Eu o odiei. Ergo o olhar para ela involuntariamente. Não sei nada a respeito da minha concepção ou do meu nascimento. Mami Hila só me contou que se a tribo Safe não tivesse me encontrado sozinho no deserto, eu teria morrido. Minha mãe entrelaça os dedos em torno das barras da cela. Suas mãos são tão pequenas. Eu tentei tirá-lo de mim, ela disse. Usei veneno da vida, madeira da noite e uma dezena de outras ervas. Nada funcionou. Você cresceu nutrindo-se de mim. Fiquei enjoada durante meses, mas consegui que meu comandante me enviasse em uma missão solo para caçar rebeldes tribais. Então ninguém ficou sabendo. Ninguém suspeitou. Você cresceu e cresceu. Ficou tão grande que eu não conseguia andar a cavalo ou manejar a espada. Não conseguia dormir. Eu não conseguia fazer nada a não ser esperar até que você nascesse para que eu pudesse matá-lo e acabar logo com isso. Ela encosta a testa nas barras, mas seus olhos não deixam os meus. Então, eu conheci uma parteira tribal. Após acompanhar um bom número de nascimentos com ela e aprender o que eu precisava saber, eu envenenei. Então, em uma manhã de inverno, senti as dores. Tudo estava preparado. Uma caverna, uma fogueira, água quente, toalhas e panos. Eu não estava com medo. Sofrimento e sangue eu conhecia bem. A solidão era uma velha amiga. A raiva eu usei para suportar tudo. Horas mais tarde, quando você nasceu, eu não quis tocá-lo. Ela solta as barras e caminha de um lado para o outro diante da cela. Eu precisava cuidar de mim. Eu precisava cuidar de mim. Ter certeza de que não havia contraído uma infecção, de que não havia perigo. Eu não ia deixar que um filho me matasse depois que o pai havia fracassado. Mas uma fraqueza se apoderou de mim, um instinto animal antigo. Eu me vi limpando seu rosto e sua boca. Vi que os seus olhos estavam abertos. Eram os meus olhos. Você não chorou. Se tivesse chorado, teria sido mais fácil. Eu teria quebrado seu pescoço do mesmo jeito que quebraria o pescoço de uma galinha ou de um erudito. Em vez disso, eu o enrolei, o segurei, o alimentei. Eu o deitei na dobra do meu braço e observei, enquanto você dormia. Era de madrugada, quando tudo parece real, quando tudo parece um sonho. Passado, um dia, quando eu já podia caminhar, subi no cavalo e levei você para o acampamento tribal mais próximo. Eu os observei por um tempo e vi uma mulher de quem gostei. Ela pegava as crianças com sacos de grãos e carregava uma vara comprida onde quer que fosse, e embora fosse jovem, ela não parecia ter filhos. Mamihila. Esperei até anoitecer e o deixei na tenda dela em sua cama, então fui embora, mas após algumas horas eu voltei. Eu precisava encontrá-lo e matá-lo. Ninguém poderia saber de você. Você era um erro, um sinal do meu fracasso. Quando voltei, a caravana já havia partido. Pior, eles haviam se dividido. Eu estava fraco e exausto e não tinha como encontrá-lo, então o deixei ir. Eu já havia cometido um erro. Por que não mais um? E aí, 6 anos mais tarde, os adivinhos o trouxeram para Blackcliff. Meu pai me mandou de volta da missão em que eu estava. Ah, Elias. Sinto um choque. Ela nunca disse meu nome antes. Você devia ter ouvido as coisas que ele me disse. Sua vadia, meretriz, vagabunda. O que nossos inimigos vão dizer?
nossos aliados. No fim, eles não disseram nada. Ele se certificou disso quando você sobreviveu ao primeiro ano na escola, quando ele viu a própria força em você, então ele só tinha olhos para você. Após anos de decepção, o grande Queen Veturius tinha um herdeiro do qual podia se orgulhar. Você sabia, filho, que eu fui a melhor aluna que essa escola já viu em uma geração, a mais rápida, mais forte. Depois que me formei, capturei mais vagabundos da resistência do que o restante da minha turma inteira junta. Acabei com a leoa pessoalmente. Nada disso importava para o meu pai. Não antes de você ter nascido, menos ainda depois que você chegou. Quando veio o momento de nomear um herdeiro, ele nem considerou me escolher. Em vez disso, nomeou você, um bastardo. Um erro. Eu odiei o meu pai por isso. E você, é claro. Mas mais do que vocês dois, eu odiei a mim mesma. Por ser tão fraca. Por não ter te matado quando tive a chance. Eu me prometi que jamais cometeria esse erro novamente. Jamais demonstraria fraqueza novamente. Ela volta para as barras e me prende com os olhos. Eu sei que você está sentindo, ela diz. Remorso, raiva. Você volta ao passado na sua cabeça e se imagina matando a garota erudita, como eu imaginava matá-lo. O seu arrependimento coloca para baixo como chumbo. Se pelo menos você a tivesse matado. Se tivesse demonstrado força. Um erro. Você abriu mão da sua vida. Não é assim? Não é uma tortura? Sinto um misto esquisito de nojo e empatia por ela, quando me dou conta de que isso é o mais próximo que ela chegará de se relacionar comigo. Ela toma meu silêncio como concordância. Pela primeira vez e provavelmente única vez na vida, vejo algo em seus olhos que lembra tristeza. É uma dura verdade, mas não há como voltar atrás. Amanhã você vai morrer. Nada pode impedir isso. Nem eu, nem você, nem mesmo meu indomável pai. Embora ele tenha tentado, conforte-se em saber que sua morte vai trazer paz para sua mãe. Que o sentimento torturante de erro que me assombrou por 20 anos vai terminar. Eu estarei livre. Por alguns segundos, não consigo dizer nada. Isso é tudo? Estou à beira da morte e tudo o que ela diz é que é o que eu já sei, que ela me odeia, que eu sou o maior erro que ela já cometeu. Não, isso não é verdade. Ela me disse que um dia foi humana, que teve compaixão dentro de si. Ela não me deixou exposto às intempéries, como eu sempre ouvi falar. Quando ela me deixou como Mihila, foi para que eu pudesse viver. Quando aquele breve período de compaixão desapareceu, quando ela se arrependeu de sua humanidade em prol dos outros, dos próprios desejos, ela se tornou o que é agora, insensível, gélida, um monstro. Se eu me arrependo de algo, digo, é de não ter apresentado disposição de morrer mais cedo, não ter cortado minha própria garganta na terceira eliminatória, em vez de matar homens que eu conhecia há anos. Fico de pé e caminho em sua direção. Não me arrependo de não ter matado Laia, jamais vou me arrepender disso. Penso no que Caim me disse naquela noite, quando estávamos na torre de vigia e olhávamos para as dunas. Você terá a chance de alcançar a verdadeira liberdade do corpo e da alma. E subitamente não me sinto desnorteado ou derrotado. Era isso que Caim estava falando. Sobre a liberdade de morrer sabendo que foi pela razão certa. A liberdade de chamar minha alma de minha. A liberdade de recuperar uma pequena porção de bondade ao me recusar a virar alguém como a minha mãe ao morrer por algo que vale a pena. Não sei o que aconteceu com você, digo. Não sei quem foi meu pai, nem por que você o odeia tanto, mas sei que a minha morte não vai te libertar, nem vai lhe trazer paz. Não é você quem está me matando. Eu escolhi morrer, pois prefiro morrer a me tornar alguém como você. Prefiro morrer a viver sem compaixão, sem honra, sem alma. Cerro as mãos em torno das barras e olho bem nos olhos dela. Por um segundo vejo um brilho de confusão. Ali, um trincar brevíssimo em sua armadura. Então, seu olhar endurece como aço. Não importa, tudo o que sinto por ela nesse momento é pena. Amanhã, eu serei livre. Não você, digo. Solto as barras e vou para o fundo da cela. Então escorrego para o chão e fecho os olhos. Solto as barras e vou para o fundo da cela. Então escorrego para o chão e fecho os olhos. Não vejo seu rosto quando ela vai embora. Não a ouço. Não me importo. O golpe fatal é a minha libertação. A morte está próxima. A morte está quase aqui. E eu estou pronto para ela.
47. Laia. Observa Teluman trabalhando pela porta aberta por longos minutos antes de reunir coragem de entrar em sua oficina. Ele martela um pedaço de metal aquecido com pancadas calculadas, cuidadosas, os braços brilhantemente tatuados transpirando por causa do esforço. Darren está em Calf. Ele para no meio do movimento. O choque em seus olhos ao ouvir minhas palavras é estranhamente confortante. Pelo menos existe outra pessoa que se importa com o destino do meu irmão, tanto quanto eu. Ele foi mandado para Larra 10 dias atrás. Digo, logo depois do Festival da Lua. Levanto os braços, ainda com os punhos de escrava. Eu preciso ir atrás dele. Prendo a respiração enquanto ele considera a questão. A ajuda de Teluman é o primeiro passo em um plano que depende quase inteiramente de outras pessoas fazerem o que eu pedir a elas. Tranque a porta. Ele leva quase 3 horas para soltar os meus punhos e não diz praticamente nada o tempo inteiro, exceto para perguntar ocasionalmente se eu preciso de algo. Quando estou livre dos punhos, ele me oferece uma pomada para a região esfolada e então desaparece na sala dos fundos. Um momento mais tarde sai com uma cimitarra belamente decorada, a mesma que usou para assustar os ghouls no dia em que eu o conheci. Esta é a primeira espada verdadeiramente telumana que eu fiz para Darren. Ele diz, leve para ele, quando você o libertar. Diga que espero Teluman e está esperando por ele nas terras livres. Diga a ele que temos trabalho a fazer. Estou com medo, sussurro. Medo de fracassar. Medo de que ele morra. Então o medo extravasa como se o fato de eu ter mencionado lhe desse vida. Sombras se reúnem e tomam forma junto à porta. Ghouls. Laia. Eles dizem, Laia. O medo só será seu inimigo se você deixar. Teluman me passa a espada de Darren e anui na direção dos ghouls. Eu me viro e, enquanto Teluman fala, avança na direção deles. Medo demais, você está paralisada. Ele diz, os ghouls não estão intimidados ainda. Levanta a cimitarra. Medo. De menos e você se torna arrogante. Ataca o ghoul mais próximo. Ele sibila e escorrega por baixo da porta. Alguns de seus colegas recuam, mas outros avançam em minha direção. Eu me forço a ficar firme para recebê-los com a ponta da lâmina. Momentos mais tarde, os poucos que foram corajosos o suficiente para continuar fogem, sibilando de ódio, e me viro para Teluman. Ele me encara. O medo pode ser bom, Laia. Pode te manter viva, mas não deixe que ele a controle. Não deixe que ele semeie dúvidas em você. Quando o medo tomar conta de você, use a única coisa mais poderosa e mais indestrutível para combatê-lo: o seu espírito, o seu coração. O céu está escuro quando deixo o ferimento com a cimitarra de Darren escondida debaixo da saia. Esquadrões marciais patrulham fortemente as ruas, mas eu os evito facilmente em meu vestido negro, fundindo-me à noite como um espectro. Quando caminho, lembro como Darren tentou me defender do Máscara durante a batida, mesmo quando o homem deu a ele a chance de fugir. Penso em Izzy, pequena e assustada, e mesmo assim determinada a fazer amizade comigo, embora soubesse bem que custo isso poderia ter. E penso em Elias, que poderia estar a quilômetros de Blackcliff, a essa altura, livre como sempre quis, se tivesse deixado Aquila me matar. Darren, Izzy e Elias me colocam à frente de seu bem-estar. Ninguém os forçou a isso. Eles o fizeram porque sentiram que era a coisa certa a fazer, porque não importa se conhecem ou não o Izzet. Vivem por ele, pois são corajosos. Agora é minha vez de fazer a coisa certa. Uma voz diz em minha cabeça. Não são mais palavras de Darren, são as minhas. Essa voz sempre foi minha. Agora é minha vez de viver pelo Izzet. Mason diz que eu não sabia o que era o Izzet, mas eu compreendo melhor do que ele jamais compreenderá. Quando percorro a traiçoeira trilha secreta e subo com dificuldade até o pátio da comandante, encontro a academia vazia e silenciosa. As luminárias no gabinete da comandante estão acesas e vozes derivam de sua janela branca, baixas demais para que eu possa entender. Isso é bom. E mesmo a comandante pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Os aposentos dos escravos estão escuros, com exceção de uma luz. Ouço um choro abafado. Graças aos céus, a comandante ainda não a pegou para interrogar. Espio através da cortina de seu quarto. Ela não está sozinha. Izzy, cozinheira. Elas estão sentadas na cama. A cozinheira, com o braço em torno de Izzy.
Quando falo, elas se levantam de um salto, com o rosto branco como se tivessem visto um fantasma. Os olhos da cozinheira estão vermelhos, seu rosto está molhado, e quando me vê, elas soltam um grito. Izzy se joga em cima de mim e me abraça, me abraçando com tanta força que acho que vai me quebrar uma costela. Por quê, garota? A cozinheira seca as lágrimas, quase com raiva. Por que voltou? Você poderia ter fugido. Todo mundo acha que você está morta. Não tem nada aqui para você. Tem sim. Contou para as duas tudo o que aconteceu desde hoje de manhã. Contou toda a verdade sobre o espírito humano e Darren, e o que os dois estão tentando fazer. Conto sobre a traição de Mason, e então conto a elas o meu plano. Assim que termino, ficam sentadas em silêncio. Izzy brinca com o tapa-olho. Parte de mim quer pegá-la pelos ombros e implorar por sua ajuda, mas não posso coagi-la a fazer isso. É a escolha dela e da cozinheira. Não sei, Laia. Izzy balança a cabeça. É perigoso. Eu sei, digo. Estou pedindo muito de vocês. Se a comandante nos pegar, ao contrário do que você pensa, garota. Diz a cozinheira. A comandante não é todo poderosa. Ela subestimou você para começo de conversa e fez uma leitura equivocada de espírito humano. Ele é homem e, na cabeça dela, só é capaz de pensar nos apetites básicos de um homem. Ela não conectou você aos seus pais. Ela comete erros como todo mundo. A diferença é que ela não comete o mesmo erro duas vezes. Tenha sempre isso em mente. É possível que você supere inteligência. É possível que você supere a inteligência. A velha considera a questão por um momento. Eu posso conseguir o que precisamos na armaria da escola. Lá tem um bom estoque. Ela se levanta e quando Izzy e eu a encaramos, ergue as sobrancelhas. Bem, não fiquem aí paradas como dois sacos de batatas. Ela me dá um chute e eu grito. Mexam-se! Horas mais tarde, acordo com a mão da cozinheira em meu ombro. Ela se agacha ao meu lado e mal consigo ver o seu rosto na escuridão. Aquela hora próxima ao amanhecer. Levante-se, garota. Penso em outro amanhecer, aquele que se seguiu à morte dos meus avós e ao sumiço de Darren. Naquele dia achei que meu mundo tinha acabado. De certa maneira, eu tinha razão. Agora é o momento de reconstruir o meu mundo, o momento de reescrever o meu fim. Levo a mão ao bracelete, dessa vez não vou fracassar. A cozinheira se larga na entrada do meu quarto, esfregando os olhos. Ela esteve acordada quase a noite inteira como eu. Eu não queria dormir, mas no fim ela insistiu que eu descansasse. Sem descanso, sem esperteza, disse quando me forçou a deitar uma hora atrás. E você vai precisar de toda a sua esperteza se quiser sair de Serra viva. Com as mãos trêmulas, visto os coturnos e o uniforme que Izzy surrupiou dos armários da academia, prendo a cimitarra de Darren a um cinto que a cozinheira roubou e cubro tudo com a minha saia. A faca de Elias continua presa a uma tira em minha coxa. O bracelete de minha mãe está escondido embaixo da túnica solta de manga comprida. Penso em usar um lenço para cobrir a marca da comandante, mas no fim não faço isso. Embora um dia eu tenha odiado ver essa cicatriz, agora a encaro com uma espécie de orgulho. Como disse Kenan, significa que eu sobrevivi à comandante. Por baixo da túnica, atravessada em meu peito, carrego uma bolsa de couro cheia de pão, nozes e frutas embaladas em tecido impermeável e um cantil de água. Outro pacote tem gás, ervas e óleos medicinais. Coloco a capa de Elias por cima de tudo. Onde está Izzy? Pergunto a cozinheira, que me observa silenciosamente da porta. A caminho. Você vai. Você não vai mudar de ideia? Não vai vir junto? O silêncio é sua resposta. Encaro seus olhos azuis distantes e familiares ao mesmo tempo. Tenho tantas perguntas para lhe fazer. Qual é o seu nome? O que aconteceu de tão terrível com a resistência que ela não consegue falar dele sem gaguejar e passar mal? Por que ela odeia tanto a minha mãe? Quem é essa mulher mais reservada até que a comandante? A não ser que eu pergunte tudo isso a ela agora, jamais saberia as respostas. Depois, duvido que a verei novamente. Cozinheira. Não. A palavra, embora dita em um tom baixo, é como uma porta que se fecha em minha cara. Você está pronta? Ela pergunta. O sino do relógio bate. Daqui 2 horas os tambores do amanhecer ressoarão. Não importa se estou pronta, digo. Chegou a hora. 48. Elias. Quando ouço o ruído da porta da masmorra, sinto um formigamento na pele e sei.
sem nem precisar abrir os olhos, quem vai me acompanhar até o partíbulo? Bom dia, cobra. Eu o cumprimento. Levante-se, bastardo, diz Marcos. O dia está quase amanhecendo e você tem um compromisso. 4 máscaras desconhecidos e um esquadrão de legionários estão posicionados atrás dele. Marcos olha para mim como se eu fosse uma barata, mas estranhamente não me importo. Meu sono foi profundo e sem sonhos, e me levanto languidamente, espreguiçando-me enquanto cruzo o olhar com o dele. Acorrentem-no, diz Marcos. O grande imperador não tem coisas mais importantes para fazer do que acompanhar um mero criminoso até o partíbulo? Pergunto. Os guardas enfiam um colar de ferro em torno do meu pescoço e prendem minhas pernas. Você não deveria estar por aí assustando criancinhas ou matando seus pretendentes? O rosto de Marcos endurece, mas ele não cai na minha provocação. Eu não perderia isso por nada. Seus olhos amarelados brilham. Gostaria de levantar o machado pessoalmente, mas o comandante achou que não era adequado. Além disso, eu prefiro assistir enquanto minha águia de sangue faz isso. Levo um momento para dar conta de que ele quer que Ellen me mate. Ele me observa, esperando minha reação de repulsa, mas ela não vem. Pensar em Ellen tirando minha vida é extremamente reconfortante. Prefiro morrer por suas mãos a morrer pelas mãos de um carrasco desconhecido. Ela fará o trabalho de maneira rápida e limpa. Ainda está escutando a opinião da minha velha, hã? Digo. Acho que você vai ser sempre o cãozinho dela. Vejo a ira passar pelo rosto de Marcos e abro um largo sorriso. Então os problemas já começaram. Excelente. A comandante é sábia, diz Marcos. Eu me aconselho com ela e farei isso enquanto me for conveniente. Ele abandona a postura formal e se inclina para ficar mais perto, de um jeito tão presunçoso que acho que vou sufocar. Ela me ajudou nas eliminatórias desde o início. A sua própria mãe me disse o que estava por vir, e os adivinhos não faziam a menor ideia. Então você está dizendo que trapaceou e mesmo assim quase não foi o vencedor? Eu aplaudo lentamente, e minhas correntes retinem. Parabéns! Marcos me pega pelo colar e bate minha cabeça na parede. Não contenho um gemido. Parece que um enorme pedaço de pedra foi enfiado em meu cérebro. Os guardas lançam uma sequência de socos em meu estômago e caio de joelhos. Mas quando recuam, satisfeitos com a minha intimidação, mergulho para frente e agarro Marcos pela cintura. Ele ainda está balbuciando algo quando puxo uma adaga de seu cinto e a seguro contra sua garganta. 4 cimitarras se erguem no mesmo instante, 8 arcos armados, todos apontados para mim. Não vou te matar, digo, pressionando a lâmina em seu pescoço. Só queria que você soubesse que eu poderia. Agora me leve para minha execução, imperador. Largo a faca. Se vou morrer, será porque me recusei a assassinar uma garota, não porque cortei a garganta de um imperador. Marcos me empurra longe, cerrando os dentes de raiva. Levem-no, seus idiotas! Ele urra com os guardas. Não consigo deixar de rir, e ele sai a passos largos de minha cela, fervendo de ódio. Os máscaras baixam as cimitarras e me levantam do chão. Livre, Elias. Você está quase livre. Lá fora, as pedras de Blackcliff parecem mais acolhedoras à luz do amanhecer, e o ar frio se aquece rapidamente, prometendo um dia de muito calor. Uma rajada de vento corre pelas dunas e se dispersa sobre o granito da edificação. Talvez eu não sinta falta desses muros quando morrer, mas vou sentir falta do vento e dos cheiros que ele traz dos lugares distantes onde a liberdade pode ser encontrada em vida e não na morte. Minutos mais tarde, chegamos ao pátio da Torre do Sino, onde uma plataforma foi erigida para minha decapitação. Os alunos de Blackcliff dominam o pátio, mas há outros rostos ali também. Vejo Caim ao lado da comandante do governador Tanalius. Atrás deles, os chefes dos clãs ilustres de Serra estão sentados lado a lado com os líderes militantes da cidade. Meu avô não está ali, e me pergunto se a comandante já tomou alguma medida em relação a ele. Ela o fará em algum momento. Ela passou anos desejando a liderança da gens Vetúria. Endireito os ombros e ergo a cabeça. Quando o machado me atingir, morrerei como meu avô gostaria que eu me portasse. Orgulhosamente, com um Vetúrios. Sempre vitorioso. Volto a atenção para a plataforma onde a morte me espera, na forma de um machado polido, empunhado por minha melhor amiga. Ela brilha em suas roupas cerimoniais, parecendo mais uma imperatriz que uma águia de sangue. Marcos aparece e a multidão recua, enquanto ele avança para se sentar ao lado da comandante. Os 4 máscaras me conduzem até os degraus da plataforma.
Acho que vejo um movimento de relance debaixo do partículo, mas antes que eu possa olhar de novo, estou na plataforma ao lado de Evelyn. As poucas pessoas que estavam falando se calam quando Hel me vira para a multidão. Olhe para mim, sussurro, precisando subitamente ver seus olhos. Os adivinhos a fizeram jurar lealdade a Marcos, e compreendo isso, a consequência do meu fracasso. Mas agora, preparando-me para a morte, seu olhar parece frio, sua atitude imperturbável, nem uma única lágrima. Não ríamos juntos quando éramos novilhos? Nunca escapamos de um acampamento bárbaro combatendo juntos. Ou caímos em uma celebração eufórica após roubar com sucesso nossa primeira fazenda, ou carregamos um ao outro quando um de nós estava fraco demais para ir sozinho? Nunca nos amamos? Ela me ignora e me obriga a desviar o olhar dela para a multidão. Marcos está inclinado na direção do governador, ouvindo algo que ele diz. É estranho não ver Zack atrás dele. Eu me pergunto se o imperador sente falta de seu irmão gêmeo. Eu me pergunto se ele acha que o poder valeu a morte do único ser humano que um dia o compreendeu. Do outro lado do pátio, Ferris surge, mais alto e mais forte que todas as outras pessoas, os olhos espantados como os de uma criança perdida. Dex está ao seu lado e fico surpreso com um filete de umidade que corre em seu queixo rígido. Minha mãe, por outro lado, parece mais relaxada do que nunca. E por que não? Ela venceu. Ao seu lado, Caim me observa, com o capuz jogado para trás. Perdido, ele disse, apenas algumas semanas atrás, como uma folha ao vento. E assim estou. Não o perdoarei pela terceira eliminatória, mas posso lhe agradecer por me ajudar a compreender o que é verdadeira liberdade. Ele anua em reconhecimento, lendo meus pensamentos pela última vez. Helene remove o colar de metal. Ajoelhe-se, ela disse. Minha mente retorna no mesmo instante para a plataforma e me submeto à sua ordem. É assim que termina, Helene? Fico surpreso ao perceber como sou tranquilo, como se estivesse me perguntando sobre um livro que ela leu, mas que ainda tenho de terminar. Os olhos dela piscam, então sei que ela me ouviu. Helene não diz nada, apenas confere as correntes em minhas pernas e braços, e então anui para a comandante. Minha mãe lê as acusações contra mim, nas quais não presto muita atenção, e pronuncia a punição que também ignoro. Morte é morte, não importa como aconteça. Helene dá um passo à frente e ergue o machado. Será um golpe limpo, da esquerda para a direita. Ar, pescoço, ar. Elias está morto. Agora cai a ficha. É chegado o momento. É chegado o fim. A tradição marcial diz que um soldado que morre bem dança em meio às estrelas, combatendo inimigos por toda a eternidade. É isso que me espera? Ou mergulharei em uma escuridão infinita, ininterrupta e tranquila? A apreensão toma conta de mim, como se me esperasse na esquina o tempo todo e só agora tivesse coragem de aparecer. Onde concentro meus olhos? Na multidão? No céu? Quero consolo, mas sei que não vou encontrar nenhum. Olho para Ellen novamente. Quem mais está ali? Ela está a apenas 1000 metros de distância, as mãos em torno do punho do machado. Olhe para mim. Não faça encarar isso sozinho. Como se lesse meus pensamentos, seus olhos cruzam com os meus, aquele azul claro familiar, me oferecendo conforto, mesmo quando ela ergue o machado. Penso em quando vi aqueles olhos pela primeira vez, como um garoto de 6 anos morrendo de frio, apanhando no cercado da seleção. Eu cuido de você, ela disse, com toda a seriedade de um cadete. Se você cuidar de mim, podemos conseguir, se ficarmos juntos. Elias. Ela se lembra daquele dia? Ela se lembra de todos os dias desde então? Jamais saberei. Enquanto miro fixamente seus olhos, ela traz o machado para baixo. Ouço seu sibilo cortando o ar e sinto a queimadura do aço acertando meu pescoço.